Era tirar daqui. Puta, meu sinal está mostrando que está bem lento. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo direitinho para vocês? Então, esse computador que está... Bom, vamos lá. O clã das cicatrizes. Cara, esse foi um capítulo bem curtinho. Nossa, de vez em quando aparece para mim que o vídeo está pausado por problema de redes. Não está pausando nada aí, né? Não. Então tá bom, então é só o meu aqui. E engraçado como esse capítulo foi um capítulo curto. Boa noite, Enes. Mas que capítulo forte, né? Só no nosso. Oi? É alguém com o microfone aberto aí. Eu acho que é a Enes. Você consegue desativar, Enes, seu gravador, por favor? Então, esse é um capítulo curto, mas ele foi muito pesado, né? Eu acho assim, é um capítulo que eu acho que não pesado, eu acho que ele é um capítulo que deve mexer no emocional de muitas pessoas. Assim, eu tenho várias amigas que eu imagino que deve ter doído muito para ler esse capítulo. Eu vou falar depois do conto. Primeiro vamos falar sobre o que ele trata, o clã das cicatrizes, que é sobre segredos, coisas que a gente guarda aqui dentro por vergonha, por constrangimento, por alguma situação que a gente passou, seja segredo de família, aquela coisa que alguém fala com a gente, mas que a gente não pode contar para ninguém. Tem aquele peso, às vezes, até de criança, né? Coisas que a gente vê, seja o pai com a mãe, que você vê, às vezes, com cenas pesadas. Isso tem muito em filmes, né? Aquelas cenas que você vê crianças que ou são abusadas, ou... Isso eu estou indo no bem forte, tá? Mas pode ser até coisa que não é nem, tipo, você gosta do marido da sua irmã, um exemplo bobo, mas assim, uma coisa que você carrega e que você tem vergonha de contar. Um aborto, coisas que você sabe que, dependendo de quem você vai contar, isso não vai trazer problemas, mas isso é como se tivesse algo contra você. E aí você fica guardando esse segredo durante muito e muito tempo. É como se você tivesse, imagina, uma hemorragia aqui dentro, sangrando, sangrando durante anos. Imagina uma ferida aqui dentro de você. E ela até dá o exemplo, né, ali da garota, que o marido se suicidou, um dos exemplos que ela deu, que o marido se suicidou, e ela não deixava, e a família pediu para não contar para ninguém, isso a Clarissa nos passa, né, uma das histórias que ela conta, e aí todo mundo pediu para ela não contar nada, para omitir o que tinha acontecido, e ela acaba omitindo, mas assim, aniversário de morte do cara, ninguém liga para ela, e isso começa a criar uma dor dentro dela, né? Até que ela começa a ter raiva de tudo quanto é festa, acha a comemoração uma coisa que não tem sentido, então ela traz isso para outras situações da vida dela. E aí vamos para o conto, que é aquele conto da mulher, que é uma mulher de cabelos dourados, né? Não é nem loira, é um cabelo dourado, e tem um cara que é apaixonado, me lembrou até um pouco o início da Bela e a Fera, mas com um final ruim, né, gente? O Gaston. Então, era aquele cara apaixonado por ela, queria casar com ela, e ela não queria casar, ela era uma mulher sozinha, e um dia, para deixar ele tranquilo, ela foi lá e tirou um pedaço de cabelo e deu para ele, tipo, olha, tá aqui alguma coisa minha. E ele vai até a cidade tentar vender, tentar, enfim, negociar esse cabelo, não consegue, e todo mundo ri dele, ele revoltado volta e mata a garota, enterra essa garota. E o que acontece? Como ela não tem família, não tem ninguém vai reclamar do corpo. Até que o cabelo começa a sair, né? Ela morta começa a sair, e uns músicos passaram, eu vou até lembrar aqui o que era a canção, né? E passam e fazem flautas, fazem umas coisas com esse cabelo, e aí aparece, né, os juncos anelados para fazer flautas. E quando foram tocá-las, isso na página 425, as flautinhas começaram a cantar sem parar. Aqui jaz a mulher de cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do cavoeiro, porque tinha vontade de viver. E foi assim que o homem que havia tirado a vida da mulher foi descoberto e levado à justiça. O que essa mulher representa, né, gente? Os nossos segredos, que a gente enterra lá no fundo, mas tem uma hora que ele vai sair. Não tem jeito, ele vai ter uma hora que você não aguenta. Então, e o que ela fala com a gente? Que
como é que você faz para participar do clã das cicatrizes? Você tem que chorar, mas aquele choro que vem da alma, você tem que, em algum momento, colocar isso para fora, mas colocar de verdade. Como é que você vai saber que você colocou de verdade? Porque vai ter um choro que vai vir da alma, e esse choro vai formar rios, e esse rio vai em lugares que você nem imaginava. Ou seja, a tua lágrima vai te fazer, não reviver, mas te fazer curar coisas que estavam ali enterradas. E aí o que ela fala, o que você precisa? Falar sobre isso. Mas não é com qualquer pessoa. Você também tem que ver com quem você vai falar, né? Porque você imagina, por exemplo, uma mulher, dando um exemplo bem exagerado, tá? Uma mulher que nunca quis ter filhos, enfim, ela não queria ser mãe, por N motivos, até por uma pressão da sociedade, ou talvez pelos pais, ela casa, tem filho, e, gente, ela não quer ser mãe, a vida dela, ela fica pensando que seria bem melhor se ela não tivesse aquele filho, mas, ao mesmo tempo, é uma vergonha que ela carrega, né? Estou dando um exemplo aleatório, tá, gente? É só para a gente entender o que seria, talvez, porque não são segredos vergonhosos, são segredos que muitas vezes você carrega de algo que para você é vergonhoso, você tem vergonha de admitir aquilo para a sociedade, sabe? Até que ela vai falar para alguém, seja para um terapeuta, seja para uma amiga, e quando ela chorar por isso, é como se ela tivesse um luto por aquilo, e ela consegue reviver e até ter uma relação melhor com os filhos, porque senão fica aquela coisa que ela vai carregando, aquela culpa, aquela vergonha, não culpa, mas mais que culpa, é uma vergonha, né? Que ela vai carregando, 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 e ela não consegue desabafar. Então, assim, acha alguém, alguma amiga, se não for terapeuta, uma amiga que você tenha, presta atenção se não é uma amiga que de vez em quando conta segredo de outros, porque quem leva atrás, né? Então, assim, presta bastante atenção em quem você vai confiar. Eu tenho várias amigas, mas eu tenho uma que eu adoro, porque sempre que eu vejo alguém falando mal de uma outra pessoa, ela para e defende, sabe? Ela sempre defende. E eu nunca vi ela falando mal de ninguém. Então, ela é uma das poucas pessoas que eu sei que eu posso confiar coisas minhas. Que às vezes tem coisas nossas que você tem até vergonha de falar em voz alta, né? Porque parece que fala assim, gente, eu vou ser julgada se eu falar isso em voz alta. Então, encontre alguém que você confia, e seja um terapeuta, seja. E coloca para fora. Para de sangrar essa hemorragia, essa culpa, esse sangramento que você tem aí há anos, sabe? Conta para alguém e desabafa, que é isso que a Clarissa fala. E venha fazer parte do clã das cicatrizes. E como ela fala, a cicatriz é até uma pele, gente, que é até mais dura que a outra, né? Você vê que a cicatriz, ela é uma pele mais... Pouca coisa consegue passar naquela cicatriz. Então, é como se fosse uma pele mais forte. Então, ela vai te deixar mais forte. Então, essa foi a minha visão desse capítulo, Clã das Cicatrizes. Eu acho que muitas pessoas que leram devem ter, obviamente, já pensado, eu fiz isso no segredo, o que eu tenho que me causa vergonha, sabe? O que eu tenho que... E aqui eu vou contar uma coisa, não sei nem se a gente vai poder, se eu vou gravar depois e colocar, mas como a gente está só entre amigas, eu vou contar uma coisa que eu carreguei muito tempo. Quando eu era criança, pequenininha, um tio meu, gente, nem minha família sabe disso, eu estava correndo, e aí ele me agarrou uma hora assim, e eu era pequenininha mesmo. Pra você ter uma ideia, eu vim para São Paulo com 12 anos, e eu me lembro que assim, as escadas eram grandes, sabe como você é pequenininha? E ele me agarrou por trás, assim, e, sabe que você vê a respiração? Eu não sabia o que era aquilo, e me tocou. Gente, eu nunca contei isso para ninguém, e falei isso na terapia há pouco tempo, porque eu me senti, olha isso, pequena, mas assim, para mim aquilo era, o que eu fiz, sabe, para isso acontecer? Isso era uma coisa, para mim, suja, errada. Mas eu demorei muito para contar. E eu estou contando aqui para vocês, porque isso tem muitos anos, eu falei na terapia, só na terapia. Não sei nem se eu vou colocar esse vídeo depois, gente, porque é uma coisa muito, muito íntima. Mas é uma coisa que eu carreguei muito tempo, sabe? Que eu tinha vergonha, vergonha mesmo. Eu lembro que namoradinho não deixava nem tocar em mim, porque eu tinha vergonha, eu achava que tudo era errado, tudo, por conta disso que tinha acontecido. Enfim, eu me desabafando aqui para vocês essas coisas. Agora eu queria saber com vocês. O que vocês acharam? O que vocês... Quem quer falar agora? Lu?
Tá com o áudio ligado, desligado. Não, mas é que eu não estava falando mesmo. Mas eu achei o capítulo, tanto que eu quase nem marquei, porque eu falei, eu vou marcar tudo, né? Aí eu não vi marcando, porque já o início, toda essa parte aqui eu achei muito, muito legal, assim. E eu já falei também que, para mim, o choro é um escape mesmo, assim. Eu acho que eu preciso chorar. E essa questão de segredos, essa parte, assim, eu não, eu sou, acho que um pouco essa amiga que eu não gosto, que fala das outras pessoas para mim, e, mas eu escuto, eu ouço, mas eu gosto de falar também. Mas nesse capítulo, eu não sei se eu quero falar muita coisa. Os meus segredos eu quero deixar guardado aí. Tá bom. Não, porque é interessante, assim. Eu preciso muito de você, Lu, nesse capítulo. Porque assim, eu comecei a namorar o meu marido aos 20 anos. Então, eu vejo assim, aí quando eu vim embora para cá, que a gente se fez sozinha, né, assim. Então, é com ele mesmo, que se eu tenho um negócio que eu quero conversar, é com ele. E tem coisas que nem o mês passado eu fiquei chateada não, eu fiquei desesperada, porque assim, eu nunca conversei com a minha mãe, não fiquei conversando, nunca acho que parei para conversar com ninguém, até voltando lá num outro capítulo, a respeito de ter coisas que eu não converso. Então, eu nunca conversei sobre menopausa. E aí eu me vi louca o mês passado, né? Porque a minha menstruação estava. Quando eu fui ver, a minha menstruação já estava 14 dias atrasados. Eu falei, e agora? Mas eu tenho muito essa questão, assim, da maternidade. Eu amo ser mãe, mas eu não quero ficar grávida. E eu não quero ficar grávida. É uma coisa louca. E até eu fui falar com a minha mãe no dia que eu não estava legal, que eu queria conversar com ela. Aí ela falou assim: nossa, mas tem tantas outras preocupações maiores, assim, né? Eu falei, mãe, para mim isso é uma grande preocupação, porque é difícil para mim. Porque eu fiquei, que nem quando eu engravidei da minha filha mais nova, que tem 14 anos, eu chorei os 9 meses, com medo, passei todo o medo para ela, né? Quando ela nasceu, eu chorava pra caramba também. Então, é uma coisa minha, assim, é uma coisa que tá comigo. Eu não sei se aconteceu na primeira gravidez, então eu desespero, eu não quero engravidar. Aí as pessoas. E você tem medo do julgamento, porque assim, eu falei ainda pro meu marido, falei assim: as pessoas vão falar assim para mim, mas você é operado? Eu falei, não. Mas, tipo, todo mundo sabe, né, como que vai engravidar. Mas se você sabe que você também é toda certinha, que você faz as coisas do jeito que você acha que é correto, você também achava que não fosse engravidar. Mas vai vir esse medo do julgamento. Então, e eu acho estranho, eu não julgo as pessoas nessa questão, e mesmo assim, que nem todo mundo fala, ai, é linda a maternidade, blá, blá, blá. Mas tem um monte de coisa que ninguém contou para você. Ninguém falou que o seu peito racha, fica imenso, dói pra caramba para amamentar. Depois tem a parte boa que eu gostei de amamentar. Mas nos primeiros dias, não tinha nada de bonito, não tinha nada de legal, não. Mas se você fala um negócio desse, nossa, as pessoas vão cair de pau em você. Como assim? Tantas pessoas querem ser mãe. Eu não tô falando que eu não queria ser. Mas, acho que eu também já desabafei um pouquinho. Não, mas é isso que você falou, é um dos exemplos, inclusive, que eu pensei, que tem muita, como eu cheguei até a comentar, todo mundo fala da maternidade como se fosse uma coisa tão perfeita, e, gente, não é. Não, assim, eu amo ser mãe, amo, eu nasci para ser mãe, mas tem momentos que eu queria umas férias. Eu queria, porque, meu, fala, né, você sai na maternidade, nasce um bebê e nasce a mãe. Mas, gente, o bebê, você tem que cuidar do bebê enquanto você ainda está se preparando para ser mãe. E as pessoas ficam atrás de você como se assim, tem que ser tudo lindo, perfeito. Não, não é.
E Não é, fora que é o mundo seu que muda, né, Nusa? Porque é, você fala assim, não é o mundo de todo mundo que está ao seu redor, é o seu mundo que muda. Você está ali. é isso mesmo. Então, assim, eu também tenho vários momentos. Um dia eu falei com a minha filha, eu falei, "Ai, nossa, eu tô cansada que eu quero viajar." Tipo assim, você não me. Como se a gente não pudesse, como mãe, eu falei, filha, eu sou mãe, mas eu também sou uma mulher, eu também sou uma pessoa. Não é que eu sou mãe 100%, sabe? Não é assim. Eu amo ser mãe, amo minha filha, assim. Faria. Gente, eu fui para a praia quarta-feira, eu viajo amanhã, hoje. Hoje é que dia? Sexta. Quarta-feira, feriado, eu saí daqui de manhã para ir para Maresias, que são 3 horas, porque estava chovendo, eu não queria que minha filha de 23 anos fosse dirigindo sozinha. Ninguém acreditou. Então, assim, eu sou daquelas. Eu lembro minha filha na escola, eu era a única que levava mamadeira, porque eu achava que. 5 anos de idade, porque eu achava que ela ia sair com fome. Então, assim, eu sou neurótica, mas ao mesmo tempo, tem uma hora que eu só quero, sabe, me deixa aqui sozinha, me deixa, sabe, com o meu livro, me deixa. É isso. É isso. E não é um problema, só que é o tipo de coisa que não dá para você falar. Não E dá. tem a questão, assim, né, que eu acho que que nem o seu caso, que você disse, não sei, eu já tive alguma coisa assim que eu não. Que você, o teu segredo, você coloca, parece que numa caixinha, e que você esquece. É como se fosse uma zona de conforto, isso. E Isso você mesmo. não lembra. Quando alguma coisa acontece que você fala assim, nossa, isso aconteceu comigo, você fala assim, não acredito. Aí é muito ruim também. Eu já É, tive uma situação assim. E é muito ruim. é isso mesmo. É isso mesmo. Dri, você quer falar, né, amor? Pode falar. Eu vou aproveitar que não tem ninguém passando aqui, porque eu não tenho paz aqui também. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu preciso de paz. Aproveitar que eu entro no banho e deixo já entrar na fila aqui. Todo mundo para Maldivas, fica lá uma semana, gente. Nossa, acho que eu vou na sua mala. O que eu achei legal do que a Lu estava falando de você, que o que me chamou a atenção aqui é essa coisa da somatização, né, que ela fala, de que a mulher que guarda o segredo é uma mulher Gente, eu vou exausta, pegar minha água, só um pouquinho, que eu estou tá? morrendo de sede. Mas eu Que sei. que a Voltei, mulher voltei. que guarda o segredo é uma mulher exausta, né? Que quando ela percebe que alguém pode descobrir ou o segredo dela vazar, ela tem que correr atrás. Ela fala que tem que correr atrás daquilo para tentar colocar na zona morta, né? Que é o que ela fala depois, né? A zona morta aqui, e acaba tendo um desgaste muito grande para poder continuar guardando esse segredo. E aí depois o que me chamou a atenção também é que ela fala que esses segredos, às vezes, podem até mexer com a saúde mental da mulher, né? Então, você acaba ficando desgastada, exausta, com a sua saúde mental na possibilidade de ser afetada, ou de você ficar estressada, ou com depressão, ou com ansiedade, por conta de um segredo que você não consegue, ou acha que não deve dividir, né? E às vezes, dependendo de como a gente conversou agora, para quem você fala e como você fala, tanto você pode aliviar, como você pode ter um apoio, quanto também você pode se sentir pior, porque tem gente que não Vai te entende. julgar, né? Vai te É julgar. exatamente a questão de julgar. E eu acho que as pessoas só podem julgar quando elas já passaram por aquela situação. Mas o fato de você ter alguém que possa pelo menos te ouvir, para que você possa falar, né? Nem que a pessoa que você falar não diga nada, mas que ela te ouça, você saber que ela está ali para te ouvir, para te dar atenção, e que você pode ter uma válvula de escape para colocar aquilo para fora, né? E aí, de repente, as coisas começam a aliviar, né? Então, me chamou muita atenção essa questão aqui também, de quando ela fala que a guarda de segredos prejudica a higiene natural e autocurativa da psique do espírito, na página 432. E é mais uma razão para a gente revelar os nossos segredos, ele fala. A revelação e a dor nos salvam dessa zona morta, que não é, na verdade, uma zona de conforto, porque a gente não está confortável ali. Mesmo Não. tendo um segredo, não tem conforto. Mas no segundo parágrafo,
esses dados nos ajudam a entender, é nesse parágrafo aí. Então, zona morta é uma zona onde nada acontece. A zona de conforto é diferente, além de nada acontecer na zona morta, eu acho que é uma zona de perigo. É diferente da zona de conforto, onde você está numa situação confortável, independentemente de você tomar qualquer atitude, né? Então, para mim, foi isso que me chamou a atenção. Eu, na verdade, pessoalmente, não é que eu tenha segredos, mas eu tenho situações onde eu prefiro não falar ou não dividir com algumas pessoas, ou simplesmente assim, aquilo me faz melhor. Eu chamo silêncio caridoso, entendeu? Não falar, porque eu sei que dependendo para quem eu falar e como eu falar, na hora vai vir julgamento. Então, eu prefiro ficar. Não é que eu guarde um segredo, mas eu procuro. Não é mentir ou omitir que a gente fala, mas não dividir aquilo, né? Dependendo de quem seja, né? Sempre tem alguém, óbvio, que a gente conversa tudo. Uma pessoa, às vezes é o marido, às vezes é a minha cunhada, a gente conversa muito, mas às vezes eu prefiro falar para ela, para minha cunhada, do que falar para minha mãe, para minhas irmãs. Por quê? Porque ela já vem com outro tipo de julgamento. Então, eu falo exatamente o que é necessário, né, para que eu não seja julgada. Então, por isso que às vezes me chamou muita atenção essa questão da parte emocional, né? A gente tem que saber como que a gente vai se deixar abalar ou não, quanto isso pode afetar essa parte da nossa saúde emocional. Não, gostei muito, exatamente isso. E é o que ela falou também, que, além de tudo, se você guarda, você começa a ter doenças psicossomáticas, né? É uma coisa que somatizar tudo, exatamente isso. Sol, bem-vinda, Sol, depois de muito tempo, minha linda. A gente estava com saudade de você. Minhas queridas, eu também. As coisas da vida, a gente acha que o tempo não passa, mas ele passa, né? Aí quando você vê, já passou um mês, tem até uma poesia que é baseada mais ou menos assim, né? Que é quando você viu, já passou um dia, um mês, um ano, e aí quando você viu, passou bastante tempo. Minha internet continua aquela bomba, né? Mas, menina, eu estou retomando assim com amor no coração, e inclusive até um livro que você me indicou, que fala crônicas, ou coisa do mar, né? Eu achei muito interessante. Aí eu estou lendo Os de Setembro e mais esse. Crônicas do acaso. Peraí. Eu acho que é esse mesmo. Achei muito interessante. Já começou assim de um jeito que eu me apaixonei. Crônica do Acacha. Isso. Que aí já começa. Adriana, assim... esse livro é a tua cara, viu, Dri? A tua cara. Esse livro é maravilhoso. E, se eu não me engano, esse foi o que você indicou, mas você falou também de um que começa assim: o rapaz está no mar, arrumando um barco para ele poder fugir com uma moça. Eu esqueci agora o nome, eu não sei se é esse mesmo, tá? Mas, menina, eu tô assim, apaixonada. Fala sobre Vikings. Ele vai fugir. Ele tá arrumando um barco, porque ele vai fugir com uma moça que é casada. E aí, quando ele começa a olhar para assim, a água, aquela luminosidade, aí são vikings, um ataque de vikings. Depois eu te falo o nome, que eu anotei e agora sumiu da minha cabeça. E eu estou assim, amando. Então, eu estou lendo um pouco de cada e estou lendo esse, assim, desesperadamente. Muito, muito bom, muito bom. Que bom, que bom. Então, meninas, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse capítulo, ele foi, sim, aquele tipo assim, aquele sacode que às vezes você precisa. E eu acho que em determinada fase da tua vida ele é excelente. Eu acho que se eu fosse mais nova, eu iria repensar algumas coisas que eu omiti para algumas pessoas, né? Porque às vezes a coisa do julgamento. É óbvio que a gente tem medo de julgamento. Quem não tem? Se a pessoa falar que não tem, tem. É da família, se você trabalha numa empresa, você tem. Se a pessoa que você gosta, você tem medo de julgamento. E segredo, a gente sempre tem alguma coisa.
sempre tem alguma coisa guardada. Agora, a coisa muito ruim para a gente é assim, às vezes você quer dividir, mas para você dividir, você tem que encontrar aquela pessoa especial que ela te ouça com o coração, e é tão difícil você encontrar, né? Eu tiro isso assim por mim, eu tenho amigas que eu amo de paixão, mas assim, tô conversando, ela fala, fulano, para, cachorro, sai daí, gato, para. Então você tá ali, aí você fala, não, pessoalmente vai ser diferente, e é a mesma coisa. Aí você fala, meu, a pessoa não tá vendo, às vezes você tá pedindo socorro, eu quero uma pessoa para me ouvir, aí você chega na casa dessa pessoa, o gato é mais importante, a criança jogando o brinquedo, não sei onde é mais importante, o neto é mais importante, o bisneto. Aí você olha, você tem uma amiga, e fala assim, meu, eu vou contar uma coisa que para mim é tão importante nesse caos. Se você vai sozinha, a pessoa também não te dá aquele, aí você vai guardando, né? Você vai guardando. Às vezes você encontra uma pessoa na rua, motorista de Uber, você conversa mais do que às vezes uma pessoa que você tem do teu lado. É uma coisa impressionante como é que tá a vida, sabe? Então eu tava lendo esse capítulo, é claro, cada um vai ler e entender com a sua vivência, né? Mas eu tive segredos assim, aquelas coisas assim de lá guardado, parece não, eles vão se tornando maiores e te devorando mais do que se você tivesse falado. Porque a gente é que se julga. A gente se julga. A gente se julga sem dó nem piedade. A gente não é uma pessoa dócil com a gente. A gente não é uma pessoa bacana com a gente. A gente não tem aquele carinho como a gente tem, às vezes, conversando com uma amiga, né? Então, assim, esse capítulo foi muito, muito interessante. Está sendo, porque eu já reli, vou ler de novo, né? Mas eu tive essa experiência de algumas coisas que aconteceram comigo. Como eu tenho amizade de mais de 10 anos, aí eu falei assim, que momento que eu vou expor uma coisa? Porque a gente fica parecendo, sabe, como uma atriz em algumas situações, porque você tem opinião de um assunto que você passou, mas por causa das pessoas do dia a dia que estão na sua vida, você não se expõe com medo de julgamento. Aí eu falei, quanto tempo eu tenho para poder ser eu? Porque eu estou com 62 anos. Eu vou ter quanto tempo para eu poder ser eu e ver na cara dessas pessoas se elas vão me aceitar do mesmo jeito que me aceitavam, eu sendo, entre aspas, a perfeitinha. Então, eu passei por essa experiência, agora há pouco tempo. Então, assim, você vê um olhar diferente, algumas pessoas te olharam com um olhar de mais apoio, mas, assim, na verdade, a gente queria, assim, um abraço, né? Não precisava nem a pessoa falar nada, um abraço. Aí você fala assim, é isso, sabe? A gente se pune, a gente guarda algumas coisas lá no porão, que eu falei, ó, destranquei meu porão. Eu estou me sentindo mais leve. É doído, mas tem coisas que você não tem como voltar atrás, né? E tem uma coisa também muito incrível que eu entendi com esse capítulo. A gente se julga, e muita coisa que acontece com a gente se sente culpada, e não é a culpa da gente. Né? Não é a culpa da gente. Tem muitas coisas que acontecem, como, por exemplo, o assédio, algumas coisas que a mulher ela se sente culpada, né? E não é. É uma coisa interessante, muito impressionante esse capítulo. Ainda estou descobrindo algumas coisas em mim, e eu sei que ainda tem algumas coisas para eu poder compartilhar com algumas pessoas, sabe? Esse capítulo, eu acho que pegou para... Não sei aqui o que você falou do segredo, né? Mas eu fico pensando nesses filmes que a gente assiste, sabe? De criança que é estuprada pelo pai, e Sim, que muitas sim, vezes é história real, né? sim. Tem filme aí que teve da garota, que, nossa, que foi um sucesso aquele filme, que me pegou muito, muito. Eu esqueci o nome de uma mulher grandona, bem gorda, acho que é Preciosa, esse é o nome do filme, não?
Ela era estuprada pelo pai, a mãe ainda brigava com ela porque achava que ela queria roubar o pai dela. E assim, você imagina, a menina parece que a pessoa está assim, e você se sente culpada, né? Tipo, o que eu fiz para ter isso? E é uma coisa que não dá nem para você falar, porque também tem ameaças da família, né? Que não pode. Isso a gente sabe que acontece no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e que você não pode contar, porque você, inclusive, é ameaçado. Ó, se contar, vai acontecer isso, isso, isso. Então, você imagina uma criança dessa crescendo, me perdoem, crescendo com o segredo dessa, e assim, não posso contar para ninguém, não posso contar para ninguém, não posso contar para ninguém. Gente, isso é horrível, nossa, isso é um peso que não tem nem o que falar, nem o que falar. Verdade. Maria, você quer falar agora? Só você quer falar mais alguma coisa, amor? Não, assim que eu lembrar o nome do livro que você me indicou nos stories, eu te falo, mas vou ouvir vocês. Obrigada, meninas. Qualquer coisa, coloca aqui, chama, levanta a mãozinha. Maria Tá Silvia, ótimo. amor, Obrigada. bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Tudo. Então, eu marquei aqui, é uma parte pequenininha na página 423. E é assim, eu digo que não há nada que um ser humano possa ter feito, esteja fazendo ou possa vir a fazer que esteja fora dos limites do perdão. Nada mesmo. Eu achei um pouco contraditório, para falar a verdade, essa parte, né? Porque assim, é que nem a Nusa falou dessa parte do assédio. Dá licença, cuidado aí, pelo amor de Deus. Desculpa. É que eu tava lá na mesa com meu marido, eu falei assim, deixa eu sair de perto dele, que é segredo, né? E eu vim aqui pro quarto, minha menina veio atrás de mim. Eu só dei um sinal pra ela ir embora. Aí, o que acontece? Eu também já fui, não às vias de fato de um abuso, né? Também já aconteceu isso comigo. E um tempo atrás, uma sobrinha minha fez um grupo, eu, mais 2 irmãs e essa sobrinha. E lá ela contava o que tinha acontecido com ela, né? E assim, e ela tinha, sei lá, 8, 9 anos, quando isso aconteceu com ela, né? E o alerta dela para isso. Ela, tia, eu tenho a Maria Helena de 5 anos, né? Como cuidado com isso? E aí eu fico pensando, né? Isso tem perdão? Para mim não tem. Né? Esse tipo de segredo. Porque a minha vontade na hora que ela, em respeito a ela, eu não falei, né? Mas assim, isso para mim é um tipo de coisa que teria que ser escancarado para a família, entende? É um tipo de segredo que isso me incomoda. Saber que é uma coisa, porque às vezes as pessoas contam algumas coisas que, não interfere tanto na vida das pessoas. Mas isso é uma coisa séria demais, né? E aí eu li isso, essa parte aqui, me lembrou essa coisa. Mas o que a Clarissa, Maria, se alguém achar que eu estou enganada, me corrija aqui, por favor. O que ela quer dizer, eu acho que assim, não acho que qualquer segredo seu não tem perdão. Porque no caso dela, não é, quem não tem perdão, por exemplo, é quem fez isso com ela. Agora, ela esconder isso, não acha que, por pior que seja o que a pessoa tenha feito, a pessoa, tudo tem perdão. É que como você tem um caso que realmente não merece perdão, mas não merece perdão a pessoa que agiu. Ela ter escondido isso merece perdão. Ela merece se perdoar por ter segurado isso, entendeu? Então, o que ela quer dizer é que não tenha nenhuma coisa que você tenha escondido que não merece um perdão. Que não mereça perdão. E aí eu fico pensando, porque quem fez isso com ela também mantém segredo. Né? Porque para ele é conveniente, né? Aí eu fico vendo, eu falei assim, meu Deus, minha vontade era de ir na delegacia, de fazer denunciar, entende? Aí é isso que eu falo, às vezes a gente tem um segredo que, às vezes não, nesse caso específico, né, eu tomo as dores para mim, eu tomaria uma atitude, só que... a mãe dela... Sabe. E não fez nada? Fez. Eu acho melhor você nem expor esse vídeo depois. Não vou. Tem coisa minha também. Sabe por quê?
é que assim, é filho da minha irmã, entende? E não que ela seja conveniente, porque eu acredito, de verdade, que ela não Vou concorda, terminar de claro, gravar que e não ela não vou. concorda, Tá? que ela não concorde com isso, entende? Mas, por ser filho, e ela é uma pessoa muito de igreja,